Olá, tudo bem? Bispo Valdivino aqui de novo, já voltamos para o nosso segundo vídeo, nossa segunda aula, aqui agora falando de Pentateuco. Estamos na introdução do livro de Gênesis. Ouviu aí uma buzinada, né? Vamos continuar aqui, nós paramos aqui, aonde falamos na introdução de Gênesis, que a palavra Gênesis vem de Bereshit, que significa no princípio, e que o livro de Gênesis, ele cobre também um período de história de aproximado 2.370 anos de história. E falamos então que Moisés só poderia ter escrito essas narrativas da criação e tudo que estava lá para trás, o dilúvio, etc., por revelação. Porque Moisés, a gente encontra o nascimento dele somente no livro de Êxodo, muitas centenas de anos depois, né? 2 milhares de anos depois. Autor do livro de Gênesis, como nós já falamos, o autor de todo o Pentateuco é Moisés, então, consequentemente, ele é o autor de Gênesis. Além de ser inspirado por Deus, Moisés foi bem preparado culturalmente no Egito para escrever o incomparável livro de Gênesis. Ou seja, nós temos então, sabemos que da história de Moisés, ele foi criado no Egito, né? A história dele nos conta isso, que ele foi preparado lá no Egito, quando ele nasceu, foi criado pela filha de Faraó, para ser Faraó, né? para assumir ali o trono, e ele sabia da sua origem hebreia. Nesse período, os judeus ali no Egito, eles eram chamados de hebreus, né? Que significa cruzadores de rios, ou também pessoas nômades, né? E então Moisés, ele sabia da sua origem hebreia, mas ele foi preparado, né? Além de ser inspirado por Deus, ele escreveu o incomparável livro do Gênesis, está aqui, ó, porque ele foi também preparado culturalmente no Egito. Então ele tinha uma ciência na área da escrita muito elevada. A geografia, que é o local dos acontecimentos das narrativas de Gênesis, foi na Mesopotâmia. Mesopotâmia significa esse nome entre rios, e ele é localizado entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que é na Babilônia, passando por Arã, na Síria, descendo até Canaã e ao Egito. Esse é o local geográfico, aonde todos esses acontecimentos vão se dar, né? Na Babilônia, no rio Tigre, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Ali nós vamos ver a região aqui da Babilônia, de Ur dos Caldeus, que a Babilônia também era uma região que tinha esse nome, chamado Caldeia, tá? E esse lugar é o palco desse acontecimento. Panorama do livro de Gênesis. Gênesis, que significa início, é o livro das primeiras coisas. O primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro casamento, a primeira família, o primeiro nascimento, o primeiro pecado, a primeira promessa de redenção, o primeiro homicídio, o primeiro polígamo, os primeiros instrumentos musicais. Então, Gênesis, ele vai trazer nas suas narrativas uma série de primeiros acontecimentos, que serve também muito como históricos, né? Como histórias para nós conhecermos, quando nós então lemos as narrativas aí no livro de Gênesis. Ele contém também alianças. Vamos ver as alianças que Deus fez em Gênesis. Tá aí, o livro de Gênesis contém 3 alianças. Aliança abraâmica, que diz Deus promete redimir a humanidade através da semente da mulher. Lá em Gênesis 3,15, onde houve a primeira promessa quando o homem pecou, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar.
É a primeira aliança, a aliança adâmica, né? A aliança que foi feita com Adão, por isso tem esse nome, adâmica. A segunda é chamada aliança noética, que foi feita então com Noé. Deus promete não voltar a destruir a terra com dilúvio. Diz aqui, estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Essa foi a promessa que Deus fez a Noé, quando ele destruiu toda a terra. Nós vamos ver para frente aí desse evento. Ele então fez uma aliança, mas aqui é só para nós destacarmos as alianças que tem. A aliança adâmica, depois a aliança noética e depois a aliança abraâmica. Então são 3 personagens aqui que Deus fez aliança com eles, né? Com Adão, ele promete dar o descendente, né? Para poder redimir o homem do pecado. Com Noé, ele promete não mais acabar com a terra, com o dilúvio, né? Promete não haver mais dilúvio. E a aliança com Abraão, que Deus promete abençoar as nações através dele. E diz assim, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Então aqui Deus começa também a história da formação de um povo. E esse povo, nós vamos ver que dos descendentes aqui de Abraão, vai vir Isaac, depois vir Jacó, depois vir os patriarcas, os 12 filhos de Jacó. Então aqui está as 3 alianças feitas em Gênesis, aliança com Adão, aliança com Noé e aliança com Abraão. Plano divino em Gênesis. Com Adão, qual foi o plano? A criação. Deus criou um lugar agradável e colocou ali o primeiro casal criado à sua semelhança para ter comunhão e dominar. E diz o texto, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui então, o plano divino era esse, Deus criou o homem e deu ordem para ele, né? Colocou o homem ali no jardim do Éden, colocou o homem cercado de todas as bênçãos, de tudo que ele precisava para se manter, e deu uma ordem. Está aqui no segundo, ó. A ordem, Deus deu a Adão e Eva mandamentos simples que deveriam obedecer a fim de manterem comunhão perpétua. Lavrar, guardar, comer dos frutos e não comer de um fruto específico. Eles podiam fazer tudo isso, mas apenas uma coisa que Deus havia reservado, né, como uma submissão, ou seja, que eles não teriam uma liberdade incondicional, né, a única condição que Deus colocou, não comer de um fruto. Diz aqui, e o Senhor, Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Aqui está uma ordem simples que Deus havia dado. E nós percebemos que o homem ele foi enganado por Satanás, nós vamos perceber, da mesma forma que Lúcifer teve desejo de ser igual a Deus, ele usou esse mesmo desejo para incitar Adão e Eva a querer também comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, para ter os olhos abertos e ser igual a Deus. A mesma coisa que aconteceu com ele usou com Adão e Eva. E está aqui, ó, ponto 3, a queda. Tentado pela ambição, desceram os degraus da queda. E qual é esses degraus da queda? Eles viram o fruto e viu que era agradável, cobiçar, eles quiseram aquilo, pegar, foi lá e tomou, a Bíblia diz que Eva tomou do fruto, né? Comer, e depois o que ela fez? Dar
que ela deu o fruto também para Adão e morrer. Aí está o passo que aconteceu com eles, depois da desobediência, né? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Então, se fosse algo ruim, com certeza Eva não ia querer. Ou pelo menos a promessa, né, a proposta que foi feita, foi uma proposta de coisa boa. Por isso ela caiu. Quando nós também, semelhantemente, caímos hoje em dia, quando o ser humano cai em alguma cilada, em alguma coisa que é vedado por Deus, cai exatamente por isso, porque segue esse mesmo caminho, ver, cobiça, pega e come. 4. A promessa. Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que traria vitória para a humanidade. E ele diz, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa aqui é tida como a primeira promessa de Deus, de mandar um redentor. A primeira promessa que aqui menciona, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente. Então, aqui já menciona também a vinda de Jesus para redimir o homem do pecado. A primeira promessa de Deus está aqui em Gênesis 3:15. Depois do pecado veio então a maldição, porque toda desobediência ela traz uma consequência, e a consequência foi a maldição. Diz aí, a maldição entrou no mundo por causa do pecado. Olha o que diz Gênesis 3:17. E ao homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Aqui está também a primeira maldição que foi lançada pelo próprio Deus, né? Ou pela abertura do pecado, pela permissão de Deus, né? Porque quem fez acontecer isso foi o próprio Adão, que a terra agora seria maldita. E o homem teria dificuldade agora para poder se alimentar. No jardim do Éden, Deus havia provido todas as coisas. Deus havia criado todas as coisas, preparado todo o cenário para que o homem ali vivesse. Mas depois da desobediência, a terra então se tornou maldita. E diz aqui o texto, né? Com sofrimento você alimentará dela todos os dias da sua vida. Por isso que temos a fadiga hoje, né, do trabalho cansativo, das dificuldades, das lutas que temos, porque perdemos o favor de Deus que Adão tinha. Sacrifício. Com o resultado aconteceu o primeiro sacrifício para vestir o casal pecador. Diz aí, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Um cordeiro foi morto. Aqui também diz os estudiosos que é a primeira menção simbólica da morte de Cristo, porque Deus matou agora um cordeiro e tirou a pele, fez roupas e deu para Adão e Eva se vestirem. Né? Então é mencionado aqui também, simbolicamente, a morte de Cristo. Homicídio. Satanás começou a perseguir a semente da mulher por causa da promessa. Caim mata Abel e cria uma sociedade ímpia. Diz aí, disse porém Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Nós sabemos que Caim ele oferece uma oferta a Deus, e Deus não recebe por causa da atitude do coração dele, e ele fica então com inveja do seu irmão Abel. E ele chama o seu irmão para um campo, né? E ali o ataca e o mata. Esse então é o primeiro homicídio. Agora, o que está por trás também é isso aqui, ó. Satanás começou a perseguir a semente da mulher por causa da promessa. Deus nos disse que da semente da mulher nasceria um que pesaria a cabeça da serpente, ou seja, que venceria Satanás. Então Satanás começa a perseguir. E aqui
ele incita Caim contra o seu irmão, Caim se torna assassino e o seu irmão é morto. Então, no entendimento dos estudiosos, eles percebem que houve uma grande perseguição sempre a um filho primogênito que nascia dos descendentes de Adão. Sempre um filho primogênito que nascia, havia uma perseguição. Ou ele se tornava assassino, ou ele morria. Havia sempre uma cilada que o inimigo preparava para essa semente. Diz aqui a semente. Deus deu outro filho a Adão e Eva, e o chamou de Sete, que significa designado, e criou uma sociedade piedosa. Viu que nós vemos aqui atrás que Caim criou uma sociedade ímpia. Então, daqui para frente, nós vamos encontrar essas duas sociedades. A sociedade ímpia, que quer andar conforme a sua vontade, e a sociedade piedosa, né? Ou voltada para as coisas de Deus, que é da semente de Sete em diante. E diz aqui no verso 25. Novamente Adão teve relação com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então veja que a relação que tem designado, ele criou uma sociedade piedosa e exatamente depois do nascimento aqui de Sete e de Enos é que o nome do Senhor começa a ser invocado. Então começa, segundo os estudiosos, o primeiro lugar, o primeiro ponto na Bíblia onde começa a mostrar a adoração a Deus. E nós vamos ver mais à frente também a construção do primeiro altar. Nós vamos parando por aqui nesta aula e voltaremos logo mais. Até lá, Deus te abençoe e fique com Deus.